Alunos do EJA, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com muita saúde. Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Hoje é o nosso último assunto do bimestre. Nós vamos falar sobre média aritmética, como calculá-la, o que é, onde utilizá-la. Então vamos lá? Bom, primeira parte, o conceito de média. O que é média? A média aritmética é considerada uma medida de tendência central e é muito utilizada no cotidiano. Surge do resultado da divisão do somatório dos números somados. Então, a média é utilizada em escolas para calcular a média do aluno, em pesquisas, enfim, em várias situações nós vamos poder utilizar a média, que nada mais é do que somar e depois dividir. A gente soma a quantidade, nós somamos os números envolvidos para o cálculo da média e dividimos por essa quantidade de números. Veja aí um exemplo. Determinar a média dos números 3, 12, 23, 15 e 12. Então, a média aritmética vai ser a soma desses números. Veja aqui em cima aí, né, dessa divisão, dessa razão. Eu somo todos esses números, 3, 12, 23, 15 e 12. Tudo isso dividido por 5. E de onde veio esse 5? Esse 5 é a quantidade de números. Ó. 3 é uma parcela, 12 é outra parcela, 23 é outra parcela, 15 é outra parcela e 12 é outra parcela. Então, como são 5 números que estão sendo somados, a divisão é por 5. O número da divisão vai ser sempre a quantidade de parcelas que forem somadas. Então, ao somar esses números, nós obtemos 55. 55 dividido por 5 resulta em 11. Então, a média desses números é 11. Soma todos os números e divide pela quantidade de parcelas. Onde é utilizada a média? Esse tipo de cálculo é muito utilizado em campeonatos de futebol, no intuito de determinar a média de gols da rodada. Então, eles pegam todos os gols que foram feitos naquela semana, naquela rodada, e dividem pela quantidade de partidas. E aí eles vão ter uma média de quantos gols são feitos por cada partida. A média final dos alunos, como eu já disse, ao final do ano, nós, professores, pegamos as notas dos 4 bimestres e dividimos por 4. Por que dividir por 4? Porque são 4 bimestres durante o ano, onde vocês têm uma média bimestral, e aí depois a gente vai somar essas médias e dividir por 4 para obter a média final. E também muito utilizado nas pesquisas estatísticas, pois a média dos resultados determina o direcionamento das ideias expressas pelas pessoas. Então, pesquisas, como não tem como pegar um número total de pessoas, eles pegam uma pequena parte, uma pequena amostra daquelas pessoas e calculam ali a média, né, como se fosse o que daria a opinião da maioria. Outro exemplo. Calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas. Então, no primeiro bimestre, Carlos tirou 6, no segundo, 9, no terceiro, 7 e no quarto bimestre ele tirou 5. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular essa média? Eu vou somar todas essas notas, 6, 9, 7 e 6 novamente, e vou dividir por 4. Por que por 4? Porque são 4 números, certo? Então, a média aritmética vai ser 28 dividido por 4. 28 dividido por 4 é 7. Então, a média de Carlos, ao final do ano, vai ser 7. Certo? Então, não tem erro. É só você somar todos os números envolvidos e dividir pela quantidade de parcelas. Se forem 4 números, divide por 4. Se fossem 6, dividiria por 6. Se fossem 10, dividiria por 10. Então, a quantidade de números que você somar vai ser a quantidade que você vai dividir para obter a média. Outro exemplo aí, ó. O dólar é considerado uma moeda de troca internacional e por isso seu valor diário possui variações. Acompanhando a variação de preços, durante uma semana viu o quê? Na segunda, o dólar estava custando 2,30. Na terça, o dólar estava custando 2,10. Observe aí no seu slide. Na quarta, 2,60. Na quinta, R$ 2,20. E na sexta, R$ 2,00. Ele quer saber o valor médio, determine o valor médio do preço do dólar nesta semana. Então, apesar da semana ter 7 dias, nós temos aí só 5 números de referência. De segunda a sexta são 5 dias. Então, a gente vai dividir por 5. Então, vamos somar todos esses números. Então, a média vai ser igual a 2,3, que é a mesma coisa que 2,30. Desconsiderar o zero, porque nesse caso aí, ele não vai influenciar no resultado.
2,3 mais 2,1 mais 2,6 mais 2,2 mais 2. Então, como são 5 parcelas de números, tudo isso dividido por 5. Então, a média vai ser 11,2, que é a soma desses valores de dólar, 11,2 dividido por 5. Ao dividir 11,2 por 5, nós obtemos 2,24, que é o valor da média. Então, o valor médio do dólar nessa semana foi de R$ 2,24, tá? Lembrando que a média é um apanhado geral, certo? De todo esse processo aí no caso. Quer dizer que se fossem valores iguais todos os dias, o dólar custaria R$ 2,24. Mas a gente vê que num dia ele custava R$ 2,30, no outro R$ 2,10. Então a média, né, ela faz essa. Por isso que ela é chamada tendência central. É como se ela generalizasse aí, tá bom? Bom, já vai ter uma atividade para vocês realizarem desse assunto. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e eu vejo vocês, tanto lá no Google Sala de Aula como no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, tchau, até a próxima aula.